Sejam bem-vindos ao primeiro Super Autos Clássicos, novo quadro da Mobiauto que vai contar a história dos carros que marcaram a nossa indústria. E nesse primeiro episódio a gente traz o Volkswagen SP1, o Volkswagen mais raro fabricado aqui no Brasil. Se você gosta de carros antigos assim como a gente, deixe o seu like. Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou desse vídeo e também uma sugestão de carro que você quer ver aqui apresentado por nós. E compartilhe esse vídeo também com seu amigo antigo mobilista. Eu lembro de uma vez que eu vim uma visita aqui na fábrica e encontrei com um mockup em escala reduzida desse carro, que já tinha me chamado bastante atenção. Mas estar aqui ao lado dele hoje é realmente muito louco. Por quê? Porque esse carro é raríssimo, foram menos de 100 unidades fabricadas do SP1, só para vocês entenderem a dimensão do carro que a gente vai falar hoje. E vai ser um pouco diferente hoje, assim como já é no Super Autos, e vocês vão conhecer esse carro com a minha visão. Ele é um carro muito raro, mas hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo junto comigo, começando pelo visual. Ó, aproveitando que tem uma Variant aqui do lado, na verdade uma Brasília e uma Variant ali, a Brasília dá pra gente ver como era o visual da época e ele era realmente inspirado em toda a linha da Volkswagen já vendida no Brasil, mas tinha realmente um apelo diferente, o visual esportivo, e isso já dá pra gente ver no desenho do capô que já era mais arrojado, mas a combinação dupla de faróis de cada lado era bem o que a gente já vinha ali na época. E olha só, aqui embaixo, na linha do para-choque, a gente tem as setas, né? Elas não eram nessa parte aqui da lateral, como a gente vê nos carros hoje, tudo integrado, era posicionado no para-choque, que era bem estreito, e olha só a curvatura do capô para realmente tornar esse carro mais aerodinâmico. Diferente do que a gente via nos outros Volkswagen, que tinham para-choque mais largo, e além disso, eles não tinham isso aqui tão pequeno, né? A gente tem um emblema da Volkswagen menor do que a gente via nos outros carros da mesma época, além desses frisos aqui, para completar e não ficar repleto de lataria aqui na frente. Um visual realmente mais limpo do carro. Depois do SP1 a gente chegou a ter o SP2, mas é um carro que teve um volume de vendas bem maior, assim. O SP1 já foi mais contido, por isso que ele é tão raro. E olha só como é o design da lateral. É um carro que realmente marcou sua época e marcou justamente por ser arrojado, por ter um visual completamente diferente. A gente vê uma linha de capô aqui bem maior e já curvada, mostrando toda essa aerodinâmica, né, que ele pretendia ter. Além disso, olha só como era curvada aqui a linha do para-brisas e todo o carro, né, mostrando essa pegada aqui coupé, toda essa queda coupé da terceira coluna aqui, que já era bem integrado com o que a gente via da linha da carroceria, formando todo esse visual esportivo. Antes da gente pular ali para a traseira, dá para a gente mostrar as rodas que eram de ferro, né? E como esse carro ele era mais baixo em relação ao solo do que a gente via no Fusca, a Brasília, a própria Variant. Então ele é um carro realmente mais baixo, e quando a gente entra nele parece que a gente está entrando, sentando no chão já, realmente como um esportivo. Mas já a gente mostra isso. Como mostrei todas as linhas curvas, aqui a gente tem o retrovisor do lado esquerdo e do lado direito a gente não tem. Aqui dá pra gente ver melhor. Na época, né, não era obrigatório usar dos dois lados. E olha só, aqui a gente ainda tem o bocal do tanque, a antena, que era outra característica dos carros aí das décadas de 60, 70. O lateral traz acabamentos diferentes, como a gente pode ver aqui, justamente, né, no mesmo pensamento que a gente viu lá na frente, para não deixar só lataria no carro, dá um complemento, deixa o visual menos limpo e realmente mais bonito no caso, para não ficar todas aquelas chapas de metal sem nenhum complemento. Então nós temos essas duas faixas laterais, uma delas borrachão, para caso você abrir a porta, você não ter nenhum tipo de problema. Tipo aqui, abriu a porta para você não encostar em nenhuma parte e acabar amassando, como já é nos carros que a gente vê atualmente. Ainda que na lateral dá pra gente ver uma outra coisa, olha o tamanho da porta. A gente está falando de um carro coupé, então olha o tamanho da porta. Não só isso, ele não tinha quebra-vento como outros Volkswagen, mas tinha a janelinha basculante aqui atrás. E essa daqui é aquela característica entrada de ar para refrigerar o motor refrigerado a ar que vai lá atrás. E agora dá sim para a gente ver a traseira. A traseira é a parte mais diferente que a gente tem desse carro em relação aos outros Volkswagen, como você pode ver no Brasília aqui de novo.
As lanternas eram bem afiladas, chegando mais perto dá pra gente ver melhor. Elas eram bem afiladas e complementavam aquele contorno lateral que eu já mostrei. Então era tudo interligado, com seta aqui, luz de freio, a luz de ré e olha só o escapamento onde era. Tem até uma parte de proteção aqui, coisa que a gente já via em alguns outros carros da marca, mas a saída de escapamento desse lado não eram duas, era uma só. E aqui a gente tem uma proteção para caso você estiver fazendo aquela manobra em marcha ré, não encostar a parte da lataria. Dá para ver como ela é sobressalente aqui a lataria. E olha só, desse lado aqui, no detalhe, dá para ver como ele é curvado. Nós temos aqui a assinatura Volkswagen SP1. Como eu disse, completamente diferente de todos os carros que a gente via da marca vendidos na época e até hoje em dia. E olha só o tamanho dessa área envidraçada, que ajuda bastante a visibilidade do motorista quando ele olha no retrovisor interno. Realmente um carro de desenho espetacular. O carro aqui de comprimento, eu vou até voltar aqui para a lateral para a gente falar de dimensões. O carro aqui de comprimento tinha um pouco mais de 4,20 metros e de entre-eixos 2,40, como a gente já via no Fusca e também na Kombi. E assim como no Fusca, a direção ficava no centro do entre-eixos. Pode ver que nesse carro aqui, no caso, é um pouquinho mais recuado, ele fica mais centralizado ainda do que o Fusca para realmente melhorar a dirigibilidade. Mas o mais curioso de tudo está na sua altura. Ele tem pouco mais de 1,15 do chão, ou seja, do teto até o chão a gente tem apenas 1,15 de altura, um pouco mais de 1,15 de altura, o que é realmente muito baixo. E agora, claro, vou mostrar ele aqui por dentro. Olha, tem a porta, já dá para vocês terem uma noção do barulhinho que é. E aqui a gente tomba o banco. Basta puxar a alavanca, tomba o banco e aqui a gente já consegue mostrar que ele é um carro apenas de 2 lugares. Toda essa parte aqui, na verdade, ali atrás vai ficar o motor, né, que fica atrás mesmo, e aqui a gente tem um compartimento que você pode até levar carga, mas não dá para levar pessoas aqui. Afinal, nós temos um esportivo de 2 lugares. Mas já dá pra gente ver que o acabamento era bem superior ao que a gente via nos carros da época, tanto pelo banco aqui de couro, tanto pelo nível do carpete, que já era bem mais espesso. Eu vou até tomar o banco aqui para mostrar de novo. Ele era bem mais espesso, então era um carro mais bem acabado. E aqui no meio a gente tem um plástico que parece meio emborrachado. Passando aqui, olha só, manopla como é e também o freio de estacionamento. Ou seja, era um carro que tinha um bom acabamento, como eu disse, os bancos dá para ver pelo acabamento em madeira aqui. E não só isso, a composição dele. Agora vamos sentar, lembra que eu falei que parecia que a gente ficava sentado no chão, né? Pois bem, a gente vai sentir isso agora. Basta entrar aqui no carro e olha só. Tem um pouco de dificuldade por ter 1,90, mas vamos lá. O volante bem posicionado aqui, centralizado em relação ao banco e tem uma boa pegada para a gente dirigir. Acabamento em madeira, freio de estacionamento eletrônico também. E aqui a gente tem as funções como a do freio e a do pisca-alerta. E olha só como todos os mostradores ficam voltados ao motorista num estilo de cockpit mesmo. Todos os mostradores aqui têm o funcionamento do câmbio para você achar as marchas corretamente e até encontrar onde está a marcha ré. E aqui nós temos velocímetro e contagiro. Contagiro que muitos carros da Volkswagen não tinham nem na década de 90, ele já trazia em sua época. E a gente tem até um porta-luvas aqui, pequenininho, mas a gente tem em um rádio da época. Era um interior simples, mas bem interessante, muito bem acabado. E aqui a gente dá para ver até os acabamentos, né? Ó, com a cor da carroceria e aqui essa parte emborrachada. Um carro realmente bem acabado, com cromos, mostrando que ele era bem superior a toda a linha da Volkswagen da época, que realmente era um esportivo, né? Tinha uma pegada esportiva. Saindo do carro, eu vou voltar aqui para a parte de trás, porque é onde está o motor. A gente não consegue abrir aqui, mas vou passar umas informações importantes para vocês. Ele era um motor 1.6 refrigerado a ar, um motor boxer como a gente já via na linha de Kombi e também do Fusca. Rendia 65 cavalos de potência, pouco mais de 10 kg de torque e uma aceleração de 0 a 100 em 22 segundos. Sei que você está pensando, nossa, mas ele tinha toda essa pegada esportiva e tinha uma aceleração desse tipo. Os padrões da época não eram como os de hoje. Claro que a gente tinha uns carros que destoavam, como era o Opala SS, que fazia um tempo um pouco melhor. Mas, de qualquer forma, para aquela época, era o que a Volkswagen tinha para
colocar nesse carro aqui, que embora tivesse um motor fraco para o que a gente esperava dele, é um carro icônico que marcou toda aquela década. Depois a gente ganhou o SP2 aqui no Brasil, que teve mais unidades vendidas, como eu já falei. Esse aqui teve menos de 100 unidades, só para vocês entenderem a exclusividade. E no SP2 a gente tinha um motor 1.7 que era um pouquinho mais forte. Mas de qualquer forma, independente se é o SP1 ou o SP2, esse carro aqui é um carro muito raro, um dos Volkswagen mais raros do mundo. E essa unidade aqui pertence à Volkswagen, que abriu a sua garagem aqui, o seu museu, como vocês podem ver, para a gente estar mostrando em detalhes para vocês. E o que vocês acharam desse vídeo? Gostaram de ver um pouco mais, conhecer um pouco melhor o SP1? Bom, já deixa aqui nos comentários qual carro você quer ver, qual a sugestão de carro que você quer conhecer um pouco melhor aqui nesse nosso novo quadro. O primeiro Super Autos Clássicos vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com a galera.